Olá a todos, meu nome é Luiz Guilherme, eu sou membro do PET Química desde 2019 e eu estou aqui para apresentar o seminário sobre astroquímica, a química do universo. Antes de mais nada, vamos descobrir o que é a astroquímica, para quem não sabe. Ela é o estudo da composição e da reatividade dos átomos, moléculas e íons no espaço, seja ela por radares, dados espectroscópicos e mais que eu vou explicar um pouco mais para frente. Bom, ela busca compreender a evolução química do universo, investigar os processos químicos que ocorrem no espaço, desde moléculas diatômicas até moléculas com algum grau de complexidade, que podem ser encontradas fora da atmosfera terrestre, né, que a gente pode chamar de espaço interestelar. Várias moléculas, vários compostos já foram descobertos no espaço, mais de 200, que também são encontrados aqui na Terra. Esses são encontrados seja em planetas, exoplanetas, planetas fora do sistema solar, planetas que não são a Terra, mas ainda estão no sistema solar, estrelas, como o Sol ou outras, no espaço entre as estrelas e em discos de poeira, como nebulosas planetárias, nebulosas, nuvens de poeira estelar. Na astroquímica, há 3 ramos de estudo que vale destacar. O primeiro deles é a astroquímica observacional, que se baseia na identificação das moléculas via telescópios, radares, interferômetros, dados de espectroscopia, entre outros. O segundo ramo seria a astroquímica teórica, que utiliza dessas medições obtidas na observacional para criar modelos que expliquem o comportamento de partículas estudadas no espaço. É aí que entra a evolução química que eu tinha dito, como as moléculas evoluíram desde os primórdios da existência até hoje, também como moléculas são transportadas de um lado a outro da galáxia. E um terceiro ramo seria a astroquímica experimental, que busca recriar em laboratório as condições de determinadas zonas do universo, sejam elas planetas, o vácuo do espaço entre as estrelas. Isso com a ajuda de equipamentos especializados, que criem essa situação de atmosfera inerte, vácuo. Agora, vamos para uma viagem no tempo, não apenas no espaço, com o desenvolvimento histórico da astroquímica. A gente pode citar, por primeiro lugar, esse astrônomo italiano, muito conhecido, tem uma sonda que leva o seu sobrenome, Cassini, que já nos forneceu dados muito úteis sobre a atmosfera de planetas aqui do Sistema Solar. Esse astrônomo italiano, ele observou os polos de Marte e identificou uma diferença de cor entre a superfície do planeta e as suas calotas polares. Isso ainda em 1666, pensem quantos anos atrás, quantas centenas de anos atrás. Isso a partir de telescópios ainda muito rudimentares. Mesmo assim, ele foi capaz de identificar essa diferença de cor, que já identificava uma diferença de compostos também. O próximo ponto no tempo, 2 séculos após, 1859, Gustav Kirchhoff, um outro cientista muito famoso, ele interpretou linhas escuras do espectro solar. Essas linhas elas indicavam a presença de hidrogênio, por exemplo, no Sol. Foi um grande marco no desenvolvimento da identificação de moléculas, de compostos, o primeiro realmente identificado. Em 1864, apenas 5 anos depois, William Higgins, outro cientista famoso, ele verificou a natureza gasosa de algumas nebulosas interplanetárias que demonstravam que o universo é composto por elementos comuns à Terra, que o universo não estava separado da Terra na questão de variedade de compostos.
Em 1913, Henry Russell ele publicou sua teoria de evolução estelar, e ela dizia basicamente que as estrelas elas são formadas a partir de grandes aglomerados de nuvens de poeira que vão se aglutinando, vão pegando uma grande densidade, uma grande massa, e vão começando a emitir luz a partir de uma certa densidade. Continuando o nosso desenvolvimento, Melvin Slipher ele detectou um desvio para o vermelho no espectro das galáxias, que indicava também uma variedade de compostos. Robert Goddard ele desenvolveu o primeiro combustível para foguetes, né, que posteriormente seria desenvolvido para ajudar nas missões espaciais, durante a corrida espacial, tanto no lançamento de telescópios que iam fazer a órbita da Terra, quanto os foguetes mesmo da Apollo 11, muito conhecidos. Em 1932, foi detectado o dióxido de carbono na atmosfera de Vênus, que foi a primeira molécula detectada fora da Terra. Em 1946, também foram detectados ecos da Lua, registrados por radares, que também já nos mostravam a evolução da tecnologia, que seria muito útil no desenvolvimento da ciência, da astrofísica, da astroquímica, da astrobiologia. E de 1960 até a atualidade, detecção de moléculas que são prebióticas, que dão origem à vida, como a água, amônia, metanol, entre outras, e vêm sendo ainda descobertas. Como eu estava falando, a invenção das novas técnicas de análise, como a espectroscopia, na década de 50, elas permitiram a identificação de corpos que emitiam radiação fora do espectro visível. O que é isso? O infravermelho, muito útil para identificar moléculas orgânicas, principalmente, mas qualquer molécula identificada por infravermelho. Telescópios, espectroscópios, interferômetros, outras tecnologias também foram desenvolvidas nesse último século, principalmente na segunda metade do século, né? E eles são usados para obter imagens de alta resolução na captura de dados de moléculas para facilitar a nossa pesquisa. Na área experimental, várias técnicas de síntese elas são utilizadas e foram desenvolvidas também nesse último século, principalmente as de técnicas de vácuo e de atmosfera inerte com nitrogênio, geralmente, né? Que são muito úteis para recriar as condições do espaço. Outras disciplinas em desenvolvimento que ajudaram muito no desenvolvimento da astroquímica são a astrobiologia e a genética, que, como a gente vai ver um pouco mais além, nós vão ajudar no desenvolvimento de teorias de como surgiu a vida, de como evoluiu, de como as moléculas evoluíram para uma complexidade maior e surgiu a vida. Bom, isso a gente vai deixar para depois, porque agora a gente vai discutir um pouco da composição do universo, um dos focos do estudo da astroquímica. Segundo estimativas, os átomos e moléculas eles contribuem com apenas 5%, um pouco menos de 5% do total do conteúdo de matéria e energia do universo. O que são esses 95% que restam? Bom, a ciência também não sabe. Não consegue precisar totalmente. Mas por isso nós chamamos ela de energia e matéria escura. Nós ainda não conseguimos jogar uma luz sobre isso, não conseguimos identificar, detectar. No entanto, isso é um trabalho para o futuro. A astroquímica vai, logicamente, se focar nos átomos e moléculas que a gente pode identificar. Entre eles, a composição deles, os átomos, tomando os átomos por si só, hidrogênio e hélio contribuem com 98% da composição dos átomos do universo.
Geralmente isso está em estrelas, nas nuvens de poeira, nuvens de gás, que são compostas geralmente pelas moléculas atômicas de hidrogênio ou pelo hélio. Mas 2% disso são os elementos mais pesados, como carbono, nitrogênio, oxigênio e alguns outros. E mesmo essa pequena fração, ela já vai possibilitar uma gigantesca variedade de compostos químicos, como eu e você, né, somos organismos à base de carbono, como o nosso computador, que leva um monte de metais dentro dele, plásticos. Voltando à Via Láctea, na nossa galáxia, cerca de 90% da massa atômica molecular ela vai estar nas estrelas, né, não nos planetas, e o restante apenas nessa matéria interestelar, maior parte também em nuvens de poeira, em discos de poeira, e uma pequena fração nos planetas. A partir de alguns dados, nós podemos não precisar exatamente os valores, mas ter uma boa noção de que a matéria luminosa, aquela que é visível por telescópios e radares, ela é composta principalmente por 6 elementos. Primeiro, é lógico que eu falei, o hidrogênio e o hélio. Em seguida, oxigênio, carbono, nitrogênio e o neônio, um gás nobre também. Depois disso, a gente tem os elementos de massa média um pouquinho menos estáveis, como o lítio, até o ferro, né, até uma camada intermediária ali dos elementos intermediários, criados a partir de reações termonucleares nos núcleos das estrelas e daí espalhados pelo meio interestelar a partir das supernovas, as explosões de estrelas com estrelas supermassivas, né, com muita massa, mais do que a do Sol, por exemplo. Por fim, a gente vai ter os elementos mais pesados, como a partir do cobre até os lantanídeos, como o urânio, que são, né, elementos mais pesados, formados por fusão, formados também no núcleo das estrelas, mas em muito menor quantidade. Eles são geralmente encontrados em sistemas planetários como o nosso, encontrados aqui na Terra, porque eles, durante a continuação da formação dos planetas, eles se juntariam mais fácil a partir de sua massa, não é mesmo? Tem uma maior gravidade. Bom, continuando sobre a química do universo, a gente vai também observar, a partir da astroquímica, a formação de espécies iônicas no universo. A gente sabe que a gente está protegido pela nossa atmosfera da radiação ultravioleta que vem do Sol, mas no espaço interestelar, nós não temos essa proteção. As moléculas não têm essa proteção. E isso vai acabar gerando espécies iônicas que são são muito difíceis de sintetizar aqui no nosso planeta. Como, por exemplo, esses mímicos do monóxido de carbono, das nitrilas orgânicas, que são muito difíceis de sintetizar, mas que, nas condições interestelares, radiação UV ou frentes de choque causadas por movimento de um gás denso em altas velocidades, elas são possíveis de se formar espontaneamente. Como a vida pôde surgir na Terra e além do universo? Essa é uma pergunta também muito feita no ramo da astroquímica, e alguns desenvolvimentos recentes eles podem indicar uma resposta, pelo menos uma hipótese. Eu vou mostrar a partir de agora. Entre as evidências encontradas, com a identificação de mais de 200 moléculas diferentes, 200 compostos, onde estão inclusos alguns hidrocarbonetos aromáticos, policíclicos aqui, bastante complexos, moléculas complexas mesmo. Pode-se hipotetizar que moléculas genéticas, como nosso DNA ou RNA, eles podem ter se originado em poros de rochas de meteoros ou cometas,
em um ambiente que fosse rico em fosfatos e que tivesse em contato com soluções aquosas, né? Sempre tendo essas condições aí, que tivessem moléculas orgânicas simples, como as que eu mostrei no slide anterior. Esse tipo de local ele poderia ter permitido não só a construção desses polímeros genéticos, moléculas complexas, mas também a proteção e preservação contra a degradação dos raios UV, que durante o tempo é necessário para evoluir para uma complexidade que poderia dar origem a primeiras células vivas. Essa é uma teoria que vocês talvez devam se lembrar do ensino médio, devem ter sido citados a panspermia cósmica, mas é um pouquinho mais rebuscada, formada nas últimas décadas ainda, e um pouco mais fundamentada, realmente. Até nessa teoria tem uma participação de um cientista muito famoso, um divulgador científico muito famoso, chamado Carl Sagan, que contribuiu também com essa pesquisa. E é isso, a partir de, eu citei para vocês os três grandes desafios da astroquímica. No começo, a caça por moléculas, a partir dos equipamentos de última geração, telescópios, radares, espectroscopia. A reatividade é a evolução química do universo, né, desde o começo das moléculas diatômicas até as moléculas orgânicas complexas. E, por fim, uma coisa leva a outra, a origem da vida. Também um fato de destaque que será preocupação também da astroquímica nas próximas décadas, nos próximos séculos, possivelmente. É isso, essas são as minhas referências. Muito obrigado por assistirem. Essa é uma introdução apenas, né? Mas é um conteúdo muito interessante. Obrigado. Já aproveito também no final aqui para divulgar o nosso próximo seminário sobre explosivos, dia 4 de agosto.